Irmãos queridos, esta semana ainda não teremos atividade em nossa igreja. O culto de terça-feira está suspenso. Também o culto de oração na quarta-feira de manhã. E o trabalho que haveria com os homens, o culto de homens na sexta-feira, também por hora está suspenso. E no próximo sábado nós estaremos passando mais atualizações para vocês. Nós agradecemos a oportunidade e eu passo agora para o pastor Arlindo, que irá trazer a mensagem. Também quero reforçar sobre o passeio. Eu havia me esquecido. Haveria um passeio no próximo sábado com as mulheres para a igreja em São Mateus. Esse passeio também está suspenso. As irmãs que já acertaram o valor estejam procurando a pastora Milu, que ela estará fazendo a devolução. Boa noite a todos. A paz do Senhor, graça e paz. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer o nome do Senhor e trazer a sua palavra. Tudo o que estamos fazendo é em sinal de respeito ao nosso povo, à cidadania, e por hora, até pelo menos sábado que vem, estaremos com os cultos e as reuniões suspensas, como já foi dito, por cuidado, prudência e cidadania também. Somos cidadãos ainda desta terra e necessitamos ter prudência e cuidado com o nosso povo. Há algum tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui dizendo que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E esse é um momento em que nós provamos isso. As pessoas merecem cuidado, merecem zelo. E a Igreja Unida, em São João Clímaco, ela é conhecida por ser uma igreja família. Então, em cuidado, demonstração de cuidado para com as nossas crianças, os idosos, estamos, pelo menos por enquanto, com os cultos suspensos. Você que está em casa, que você possa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, da mesma forma que você sente a presença do Senhor quando está aqui conosco, na casa do Senhor. Onde você está agora, eu queria que você me acompanhasse. Eu tenho um pedido de oração aqui pela senhora Luzia. Ela é a tia do Leandro. Ela teve um infarto hoje, está internada e talvez vai necessitar fazer um cateterismo. Então, nesse momento, ao mesmo tempo em que você ora para que o Senhor venha me usar para falar contigo, vamos orar também pela senhora Luzia, pelos seus familiares. E se você eventualmente tem alguma pessoa em sua casa que está enferma, ore por ela também. Amém? Curva a sua fronte, oremos em nome de Jesus. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, após termos louvado o teu nome, sentido a tua presença neste lugar, Senhor, Pai querido e Pai santo, não há limite para o teu amor. Não há distância para a tua misericórdia. Não há, Senhor, qualquer limite de tempo, de espaço, para a tua presença, para o teu operar. Eu te peço agora, Senhor, visita a dona Luzia. Ela sofreu um infarto hoje. Senhor, está internada. Senhor, toca esta vida em nome de Jesus. Entra, Senhor, com cura. Levanta essa vida. Que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, em toda esta família, meu Pai. Senhor, abençoa o Leandro, toda a sua família. Toca, Senhor, os irmãos e as irmãs, parentes que estiverem enfermos neste momento. Você que está nos acompanhando e que está com alguém enfermo, ore em favor desta vida agora. Senhor, visita essa vida, toca esse lar, toca essa casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-me para a tua honra, para a tua glória, para que a tua palavra seja, Senhor, multiplicada, seja levada, Senhor, sem limite de distância, Senhor. Pai, usa-me como um vaso na tua mão, Senhor. Senhor, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e minha mente, que eu possa, apesar das minhas limitações, trazer agora, Senhor. Pai, abençoa todo aquele que está assistindo agora, Senhor. Abençoa a minha vida, aos irmãos que estão aqui nesse trabalho, Senhor. Pai, sê conosco. Faça a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Eu vou molhar as palavras aqui. E esta palavra que eu trago hoje, há um tempo atrás eu ouvi isso, e isso ficou em minha mente e resultou em meditação. O Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração a respeito dessa palavra. E a palavra é potencial. Potencial. Abram suas Bíblias aonde você está, na sua casa, em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. E bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Eu disse até o versículo 10, mas eu fui também até o versículo 11, que termina dizendo: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O título, eu coloquei um título na palavra de hoje, que é potencial sem a sabedoria de Deus se transforma em fracasso. Potencial sem a sabedoria de Deus se transforma em fracasso. O potencial que eu estou falando não é o potencial da matemática, na física, inclusive até no marketing. O potencial que eu estou dizendo é, o que é potencial? Alguém que possui a capacidade de realizar, de criar, de construir, porém ainda não fez. Uma pessoa que pode ter sucesso, pode conquistar, pode extrair o melhor de si, porém, por algum motivo, ainda não deu início a este processo. Alguém que possui dons, talentos, porém ainda não canalizou estes dons e estes talentos em alguma direção. Alguém já disse para você: olha, você tem muito potencial. Alguém já disse isso para você? Já. Para mim já me disseram. Muitas vezes. Porém, isso me trazia, quando isso me foi dito, me trouxe de momento uma alegria de saber que havia em mim um potencial, talento, dom para uma determinada área. Porém, muitas das vezes, em seguida, me trouxe apreensão. Poxa, eu tenho dons, eu tenho talentos naturais, eu tenho potencial para desenvolver determinada coisa, mas em algumas áreas eu até sabia o que fazer, ou o que eu possuía em mãos. Porém, em algumas áreas, eu não sabia sequer como me comportar. E confesso que ainda não sei em algumas. E o Senhor falou muito ao meu coração a respeito de potencial. Você sabe qual é o seu potencial? Ou quais são eles? Você tem noção dos seus dons, dos seus talentos, dons naturais?
Na maioria das vezes as pessoas, não, eu particularmente, sem falsa modéstia, você tem noção do seu potencial? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Se por um acaso você tem potencial e você já percebeu quais são, você tem noção de como desenvolver isso, como tornar isso bom para você e para as pessoas que rodeiam você. E se você eventualmente é cristão, como você pode usar os seus dons, os seus talentos em favor da obra de Deus, para o seu chamado, se é que você já detectou que tem algum. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. É um texto muito conhecido. Diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O segundo texto, Tiago, capítulo 1, versículo 5, também um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O texto que nós lemos de abertura cita algumas palavras em particular. No versículo 5 ele fala: então entenderás o temor do Senhor. O temor, quando se fala em temor, esta palavra vem muitas vezes ligada, algumas pessoas pensam de medo de Deus. Mas esse temor é, no sentido exato da palavra, profundo respeito. Você tem profundo respeito por uma pessoa? Então pense nisso com relação à pessoa de Deus. O respeito é tão profundo que você não deseja magoar, você não deseja desapontar, você deseja agradar aquela pessoa. Quando aquela pessoa fala, você ouve, você leva em consideração tudo aquilo que a pessoa fala, porque você tem um respeito profundo por ela. A outra palavra que fala aqui nesse texto que cita, nesse texto que nós lemos, é no versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Pastor, se ele cita verdadeira sabedoria, significa que existe uma sabedoria falsa? Pois bem, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Vamos lá. Vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Tiago, capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz do versículo 13 ao 18. Tiago 3, 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato ou pela sua boa conduta as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, no original diz rivalidade, aí há perturbação, no original diz confusão, e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, sem fingimentos. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz.
No versículo 9, então entenderás justiça e juízo e equidade. Nessa versão que eu estou lendo. Equidade é o senso de justiça, senso de imparcialidade. Senso de imparcialidade, senso de justiça. No versículo 11 diz: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Bom siso, uma palavra não muito usada ultimamente, quer dizer uma capacidade de avaliação, bom senso. Então, estas palavras que nós temos lido aqui para saltar do texto para a nossa realidade, o bom siso, capacidade de avaliação, o bom senso, um profundo respeito, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, é algo que nós percebemos que em nossos dias ela não é moda. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que através dos séculos usaram os seus potenciais, seus dons, seus talentos, obedecendo a Deus, trazendo cativo todo o seu conhecimento, todo o seu intelecto, toda a sua coragem, os guerreiros, os poetas, os profetas, enfim, homens e mulheres que através dos séculos mostraram, dedicaram a sua vida à vontade de Deus, a servir a Deus, a servir ao povo que estava ao seu redor. Nós temos vários exemplos positivos e exemplos negativos. O Senhor, em princípio, Ele está me levando a falar não somente a jovens, mas também você que já tem uma certa idade, mas você ainda não canalizou de forma correta o seu conhecimento, seus dons, seus talentos, o seu potencial, você ainda não colocou em prática. Vamos ver aqui um personagem bíblico que é um exemplo, não feliz, mas é um belo exemplo, digamos até um exemplo inesquecível, de alguém que possuía um potencial muito grande, dons e talentos naturais, que vieram através de pai, mãe, avós, e que ele, devido ao seu orgulho, devido à sua vontade própria, ao seu livre-arbítrio, ele decide usar aquilo para si. E infelizmente, o nosso título da palavra de hoje é: potencial sem a sabedoria de Deus se transforma em fracasso. Infelizmente, esse homem, ele é conduzido de um possível sucesso que o aguardava, ele é conduzido ao fracasso e à morte. Venha comigo até o segundo livro de Samuel, capítulo 3, uma história muito conhecida. Quando nós lemos, diz assim, em Samuel capítulo 3, versículo 2: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito, Amon, de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Hebrom, sul de Israel. Logo em seguida, no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, nos diz o seguinte, no versículo 13:
E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Amém? Então nós vemos que nasceram o rei Davi. Ele fez aliança com alguns homens em evidência naquela época, alguns reis até de outras nações, de outras etnias. E uma aliança era muito caracterizada naquela época, quando um príncipe ou um rei, ele tomava a filha de um outro rei, de um outro líder, como casamento, para se casar com ela. E através dessa união, ficava simbolizado que entre ambos havia uma coalizão, uma união de povo, uma união militar para defender os seus interesses das invasões de outros povos, né? Também era dividido alimentos, armas, compartilhado várias coisas. Então o casamento, ele representava algo muito sério naquela época. Embora nós percebemos que Davi levou isso muito a sério. Ele tem filhos no sul de Israel e tem vários filhos mais para o norte. E nós vemos também no texto do capítulo 14 do segundo livro de Samuel, no versículo 25 e 26, agora mais particularmente, dos filhos que nasceram em Hebrom, que são os filhos mais velhos de Davi. Você vai entender agora o personagem que nós estamos falando e que potencial, sem a sabedoria de Deus, resulta e se transforma em fracasso. No capítulo 14 do segundo livro de Samuel, você vai ler comigo no versículo 25 e 26. O versículo 25 diz assim: Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e isso acontecia no fim de cada ano, que ele cortava os seus cabelos, porque pesava demais. E quando ele pesava o cabelo da sua cabeça, 200 ciclos segundo o peso real. Ciclo de prata daria aproximadamente 2,3 kg, 2,400. Alguns estudiosos de pesos e medidas chegam a dizer que chegou a quase 2,8 kg o cabelo desse homem. E o escritor desse livro, ele diz que não havia em todo Israel um rapaz tão belo. Herdou a beleza do seu pai e de sua mãe. Temos aqui então Absalão, filho de rei, do rei Davi, com Maaca, sua mãe, Maaca, filha do rei, vamos comigo lá, filha de Talmai, que era rei de Gesur, avô de Absalão, que o recebeu mais tarde em casa durante alguns anos. E Absalão, ele cresce vendo o seu pai guerreando, o seu pai lutando. No capítulo 15 do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6, nós vemos quando Absalão, ele definitivamente, devido a vários acontecimentos, ele se rebela contra o seu pai. Mesmo sabendo que ele não era o primogênito, ele também não era o segundo filho. Mesmo sabendo que ele poderia ser um príncipe ao lado do seu pai, ajudar o seu pai a reinar em Israel,
usar toda a sua eloquência, usar a sua beleza, usar as suas técnicas militares, porque ele cavalgava bem, ele era um guerreiro. Absalão era um homem que estava pronto para, se quisesse, ajudar o seu pai a reinar. E assim que o seu pai falecesse, ele também, se quisesse, iria ajudar o seu irmão a reinar. Ser um príncipe, um homem benquisto, um homem amado, um homem obediente e que ajudaria o seu irmão Salomão a reinar sobre Israel. Certamente seria um reino mais forte, mais próspero, mais aclamado. Porém, Absalão, e aconteceu depois disso, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. Escolhas. E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: da uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Acontecia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Em nossos dias eu acho que ele não ia ter muito sucesso. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Beleza física, poder de persuasão, filho de rei, neto de rei, cavaleiro, guerreiro, falava bem, conversava bem, mas este garoto, ele decide, conhecedor das suas qualidades, do seu potencial como homem, sabedor da família a qual ele pertencia, a sua linhagem, sabedor certamente, de tudo que implicava, como aconteceu para o seu pai chegar ao reino de Judá e depois reino de Israel. Davi sendo aclamado, chamado pelo povo para ser o rei de Israel. Os anos se passam, apesar de todos os erros que cometeu o seu pai, mas ele decide, mesmo sabendo que outros irmãos estavam, digamos, na sua frente, estavam mais cotados para ser o próximo rei de Israel. Absalão, ele decide, não, eu vou ser o rei de Israel. E então nós conhecemos a história. Davi, para evitar um confronto, porque fica sabendo que o seu filho está marchando para Jerusalém, para lutar contra ele e tirá-lo à força, Davi sai de Jerusalém com toda a sua família e foge da cidade para evitar um confronto. Confronto esse que sabia Davi que não iria custar apenas a vida de Absalão. Porque Davi sabia os homens que ele tinha ao seu lado, que ele possuía ao seu lado. Os comandantes, os 200, 300 principais, homens que iriam dar a sua vida por Davi. Mas Davi sabia também que muito sangue inocente iria ser vertido. A cidade de Jerusalém iria virar um campo de batalha. E o líder, o grande líder, o líder chamado por Deus, ele tem a consciência que os seus interesses estão em segundo ou terceiro plano. Porque a vontade de Deus é que deve prevalecer. Para muitas pessoas, estar na liderança é muito fácil.
Para muitas pessoas, estar na liderança é almejado. Porém, muitas pessoas, quando se colocam na posição de liderança, não sei se você que está me assistindo já viu, você já contemplou, você estar na rua e passa uma moto e de repente 1 ou 2 cachorros, cães, começam a correr atrás do motoqueiro. E a moto para. Aí os cães param de correr atrás da moto. Muitas pessoas almejam tanto o poder, mas quando têm o poder nas mãos e se colocam naquela situação, não sabem o que fazer com ele. Eu equiparo isso aos cães. Muitas vezes, os cães também correm atrás dos carros, mordendo as rodas dos carros. Aí o carro para no farol, eles se desinteressam e voltam para a calçada. Não sei se você já viu isso, você que está me assistindo. Eu equiparo, eu comparo muitas pessoas que desejam tanto estar em evidência, estar no mais alto degrau de conhecimento. E assim nós vemos muitas pessoas que estão na nossa sociedade, que têm 2,5 milhões, 5 milhões, 10 milhões de seguidores, mas chega um ponto em suas vidas, sem a presença de Deus em suas vidas, elas começam a literalmente, aquele velho jargão do mundo que diz, meter os pés pelas mãos. Sabe? Quando a pessoa chega numa posição em que ela não sabe o que fazer. Então, Davi, ele sai de Jerusalém com toda a sua família e foge. E Absalão entra em Jerusalém e comete todo tipo de atrocidade, as quais Deus já havia usado o profeta para dizer que aconteceriam. Billy Graham, o evangelista, ele diz uma frase assim, em seu livro, Reflexões. Nossas vozes, nossos serviços, nossas habilidades devem ser empregadas para a glória de Deus. Você que está me assistindo, você que está no seu lar, de repente no seu trabalho, vamos nesse momento fazer uma reflexão breve, de 10 segundos. Você que é servo, serva de Deus, você está usando as suas habilidades, seus talentos, seus dons, seu potencial, você está usando o seu potencial para a glória de Deus? Ou para a sua glória? Saiba que a sua glória é passageira. Porque a sua beleza física, ela vai murchar como uma flor de chuchu, como uma folha do chuchuzeiro. De manhã, ela está verde, muito bonita. No dia seguinte, ela está murcha, ressequida, e dá para moer nas mãos. Mas a glória de Deus, ela é eterna. A glória de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus é soberana. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar a aplicar o nosso potencial de forma correta, na hora certa, no local certo. Eu vou repetir para você. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos ensinar a aplicar o nosso potencial da forma correta, na hora certa, no local certo. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer trazer para você esta noite, está trazendo para você essa noite, usando o exemplo de Absalão, uma situação muito triste, porque após Absalão tomar Jerusalém, ele fatalmente entra em guerra contra o exército de Davi, os soldados de Davi. Davi era um homem muito querido, porque ele foi aclamado. Deus primeiro o escolhe quando ainda jovem, e em seguida Deus conduz as situações, e as situações vão acontecendo de forma que chega um momento que Davi é aclamado como o rei, não somente do sul do país, como também de todo o país. O povo vem atrás dele, o reino era dele. Você que está me assistindo, olha, na empresa onde você trabalha,
normalmente, existe chefes nas seções, nos departamentos, na diretoria. Você já imaginou se, excetuando-se as empresas que são sociedade anônima, há vários donos e tal, há pessoas que eu já vi que decidem, eu quero estar no lugar daquela pessoa. Você já parou para pensar que você não foi chamado para isso? O Senhor tem um outro lugar para você. Absalão não tinha o chamado, não foi chamado por Deus para ser o rei de Israel. Ele deveria se colocar na posição como filho do rei. Um príncipe, bonito, guerreiro, conversava bem, possuía os seus dons, o seu potencial. Mas Absalão, ele deveria se colocar no seu lugar e entender. Há alguns anos atrás, o pastor Luiz Correia, em uma de suas visitas, se ele estiver nos assistindo, um grande abraço. É um irmão que eu estou aprendendo todo dia a amá-lo. E ele pregou certa vez, ele vai se lembrar, se nos assistir, que ele pregou sobre aprender a ser o segundo. Você já parou para pensar que você não foi chamado para ser o primeiro? Talvez nem o segundo, talvez nem o terceiro, mas você vai ter uma participação importante na sua empresa, na sua igreja, na sua família, onde você estiver. O Senhor tem algo para você muito importante. E se você colocar os seus talentos, seus dons, o seu potencial na mão do Senhor, sabe o que Ele vai fazer com isso? Ele vai multiplicar por 5, por 10, por 100, por 1000. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer quando você realmente se colocar nas mãos do Senhor. Ser submisso à vontade de Deus. Não, mas eu quero, mas eu quero. Eu, quando eu estava com aproximadamente 13 anos de idade, eu era vendedor de sonho. E eu já falei com vocês sobre isso aqui. Já preguei sobre isso. E eu fiquei uns 2 anos ou mais vendendo sonho. Todos os dias. Pegava a caixinha, ia lá na padaria. Meu pai me ajudava, eu fritava o sonho, cortava, esperava esfriar, recheava, enfim, açucarava, punha na caixinha e saía para vender. E daquela venda, daquele sonho, eu consegui comprar a minha primeira bicicleta. Porém, estou contando isso para que você entenda que muitas vezes nós queremos coisas, mas quando nós estamos com ela nas mãos, nós não sabemos o que fazer com ela. E eu passando na casa de um cliente, um garoto, digamos, rico, na minha concepção da época, porque o pai dele tinha 2 carros na garagem e eu não tinha nenhuma bicicleta. Um bairro rico, próximo de onde eu morava, na Zona Norte. E eu vi uma bicicleta jogada no quintal, lá no fundo. Uma bicicleta vermelha. Eu olhei, vários dias olhando aquela bicicleta. Aí até que um dia ele veio comprar o sonho, tal, vendi, tal, ele sempre levava numa sacolinha lá para dentro, tal. E eu perguntei, escuta, aquela bicicleta que está lá é sua? Aí ele disse, está quebrada, eu já comprei outra, está lá encostada. Aí eu falei, poxa, vende ela para mim. Eu nem tinha dinheiro para comprar a bicicleta. Mas eu joguei aquela, vende-se, porque vai que no coração dele brotasse um pequeno desejo, não, eu vou te dar. Mas ele, olha, eu vou conversar com meu pai para saber se meu pai autoriza eu vender a bicicleta. Eu falei, tá bom. E eu fiquei, pai, eu quero comprar a bicicleta. Mas, filho, você sabe muito bem que o dinheirinho que você ganha com o sonho, você compra uma camiseta, você compra isso, alguma coisa, tal. Eu falei, pai, mas eu quero comprar aquela bicicleta. Ele falou, então, junta dinheiro e compra. Eu falei, tá bom. Juntei o dinheiro, comprei a bicicleta, levei a bicicleta para casa. Quando cheguei em casa, meu pai olhou na bicicleta e falou, mas essa bicicleta está quebrada. Eu falei, eu sei, pai. Ele falou, mas está quebrada aqui no garfo, logo na frente, onde é essa parte mais cara. A bicicleta está em boas condições, mas
essa parte da frente está quebrada. E é caro. Você compra uma bicicleta que agora você não sabe se você vai ter dinheiro para consertar a bicicleta. Foi aí que eu olhei para a bicicleta e percebi que o reparo, na época, o conserto daquela bicicleta, ia sair quase o valor que eu paguei pela bicicleta. E aí eu tive que trabalhar mais um tempo para poder mandar consertar aquela bicicleta. Quando que se eu tivesse pensado um pouco mais, eu poderia ter comprado na bicicletaria, na loja, uma bicicleta já em condições de uso. Talvez pagaria um pouco mais, mas já estava e seria zero. Mas não, eu queria aquela bicicleta, porque aquela bicicleta eu sempre quis ter, aquele modelo de bicicleta. Você que está me assistindo, é bem mais novo do que eu de idade, mas era uma, sem fazer propaganda, já não existe mais mesmo, era uma Tigrão da Monarch. O pneu de trás era grande, era alto, e o banco era banana, comprido, e o pneu da frente pequenininho, bem pequenininho. Então parecia que você estava numa moto shopper. Era uma bicicleta que eu sempre quis ter, né? E eu consegui, mas eu tive que lutar bastante para comprar, depois lutar bastante para consertar, deixar ela, ou seja, falta de discernimento. Eu queria tanto aquela posição que eu não estava interessado no preço que eu iria pagar. Quando que eu perdi meu tempo? Tive bons momentos com ela, usei ela muitos anos, mas eu poderia ter discernimento, esperado um pouco mais. Pois bem, trazendo para este momento, você pode muito bem, colocando o seu potencial, o seu dom, o seu talento nas mãos do Senhor, você pode obter um melhor resultado, sem frustração, sem dor, sem desespero. Você entende que você pode sofrer menos se você obedecer a Deus. Você entende que o processo pelo qual você está passando, ele pode ser mais rápido, ele pode ser menos doloroso, ele pode te trazer mais alegria, se você pegar o seu potencial e você entregar para o Senhor e disser, Senhor, eu estou aqui no teu altar, eu não venho apenas, Senhor, na tua presença para confessar os meus pecados. Eu não venho apenas para clamar pela cura de alguém, mas, Senhor, eu venho entregar nas tuas mãos, eu me rendo ao Senhor, eu entendo que o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe, porque eu não tenho condições, eu não tenho discernimento, eu não tenho tino para entender o que é melhor para mim neste momento. Você entende o que eu estou dizendo? O que a palavra está, o que o Espírito Santo está trazendo para você? Para que você pare um momento no que você está fazendo, no que você está pensando, nos métodos que você está utilizando para chegar no seu alvo. Chegar aonde você quer chegar, de repente não é pecado, mas a maneira pela qual você quer trilhar este caminho pode trazer desilusão, dor para você, magoar outras pessoas ao seu redor. Algumas pessoas lutam tanto para ter sucesso, para conseguir o que desejam, que quando chegam naquele patamar que tanto sonharam, tanto desejavam, olham ao redor e não tem ninguém para comemorar. Porque magoou tantas pessoas, ludibriou, enganou, trapaceou. E a pessoa chega naquele momento, ele até está naquele patamar. Ele até conseguiu chegar aonde ele desejava, ao pódio. Mas quando ele olha ao seu redor, não há ninguém para sorrir com ele. E eu digo para você, com toda certeza, eu sei o que é chegar em um objetivo e ter ao meu redor várias pessoas para sorrirem comigo, se alegrarem comigo. Mas também sei o que é chegar num objetivo e olhar ao redor e não ter ninguém para se alegrar comigo. Eu sei. Nós estamos rodeados por muita informação, muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Muito pouca sabedoria de Deus. Nós precisamos de sabedoria de Deus. No casamento, no trabalho, na igreja, na vizinhança. Nós precisamos da sabedoria de Deus em nossa vida. Nós estamos rodeados por pessoas com muito potencial.
Vocês conhecem? Você conhece alguém? Está do seu lado às vezes, que tem muito potencial, mas está utilizando de forma errada. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Esta palavra é para você, jovem. Você, jovem, até 150 anos de idade, que estiver me ouvindo, estiver nos assistindo. Provérbios, capítulo 11, versículo 22, diz assim: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Ah, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu não vou falar só da aparência física, do corpo bonito, do rosto bonito. Não é isso que o Espírito Santo de Deus pediu para te falar. Também sobre isso. Porque quando nós olhamos, você assiste, você já viu, tem notícia de muitos meninos e meninas jovens que têm um corpo muito bonito, um rosto muito bonito, uma voz muito linda, um cabelo, um potencial grande físico, e ela usa para quê? Você tem visto? Você tem ouvido falar? Eu também. Então, não adianta ter aquele potencial, todo aquele conjunto de dons e de dotes, mas se você decide, como uma porca, você pega, digamos que eu pego essa minha aliança, tiro, e eu amarro no focinho de uma porca. E qual é o instinto do porco? Primeira oportunidade que ele tiver, ele vai chafurdar na lama. É um instinto dele, a vontade dele. Ele enfia a cara na lama. Vocês já viram, você já viu. E se não viu ainda, visita. Visita o lugar onde tenha porcos, para você ver qual é. Você pode lavar o porco. Lavar, esfregar com uma bucha. Você soltou ele no chiqueiro, para onde ele vai? Ele vai para a lama. Então uma porca com uma aliança, uma joia de ouro no focinho, ela chafurda na lama o seu rosto, a sua cara, porque ela não tem discernimento do valor que aquela joia que está no focinho dela. Para ela aquilo não serve, não adianta de nada. Porque o porco ele não tem discernimento para entender o que foi colocado, o que foi amarrado no seu focinho. Muitos meninos, meninas, jovens, até pessoas com maior idade, receberam de Deus, ou através do sangue da família, a beleza física, o dom de falar bem, de se comunicar, vários dons. Eu tenho ainda um conhecido, um amigo, que ele jogava muito bola, mas era um craque, fez testes em times de futebol, e logo em seguida começou a jogar. Mas o que ele gostava muito, era uma cervejinha gelada. E aí se tornaram muitas cervejinhas geladas, que se multiplicaram em muitas, em muitas, em muitas, em muitas. E aí vieram as noites de embriaguez, falta no treino, falta de compromisso. Hoje, ele é um cinquentão de perna torta, que trabalha numa empresa, e quando assiste jogo de futebol, eu tenho certeza que no peito dele, ele diz para ele mesmo: ah, se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje. Aliás, ele mesmo falou. Então, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, falta de sabedoria de Deus, nós vemos muitas pessoas empregando o seu talento, o seu dom, os seus dons, o seu potencial, aquilo que poderia ser algo muito grande, algo muito bonito, algo muito produtivo. Algo muito produtivo. Você já plantou alguma coisa? Eu já plantei algumas coisas. Então, de vez em quando, a gente se mete lá em casa a plantar orquídeas. Mudas, às vezes, até rejeitadas por algumas pessoas. Porque a maioria das pessoas que ganham ou compram orquídea, pensam que ela vai ficar sempre com as flores ali.
Então, quando as flores caem, e fica às vezes só umas 3, 4 folhas, a pessoa acha que não vai mais ter a flor. Eu, eventualmente, pego, dou uma limpada, troco, meu filho faz isso, minha mulher faz isso, a gente planta de novo, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, aquela orquídea cresce com aqueles pendões e saem as flores. Uma orquídea outrora rejeitada, ela volta a dar e vai dar. Eu tenho mudas de 5, 6 anos, mais até. Assim acontece conosco. Muitas vezes nós não damos valor ao nosso potencial, ao dom que nós temos, que nós recebemos. E muitas vezes até profetizado pelo Senhor. O Senhor disse para você, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, olha, eu estou te dando esse dom. E você vai, eu vou estar contigo. E o Senhor falou isso para você. Mas você, devido a várias circunstâncias da vida, você decide usar, ou simplesmente nem enterrar o dom. Você deixa numa bandeja e, olha, eu tenho, tá? Tá bom? Olha, eu tenho. Mas você não usa para a obra de Deus. E isso ia fazer muito bem para você. O louvor, tem um louvor da harpa cristã, que é o 577, que ele diz assim, eu anotei a letra aí, porque eu conheço esse hino, mas não todas as estrofes, eu sei algumas. Diz assim o louvor 577 da harpa cristã, a letra é muito linda. Diz assim, em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E ele continua a letra, não é longa. Maravilhas de amor te fará o Senhor, aleluia, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que a tua alma se abriu. Tudo deixando no altar. Esse tudo, como eu disse há pouco, quando você se colocar diante do Senhor, atendendo Mateus 6,6, em secreto, ou em qualquer situação durante um culto, derrame diante do altar do Senhor, não somente as suas súplicas, suas queixas, seu medo, frustração, incerteza, insegurança, não só o seu amor por Deus, a sua dependência de Deus, mas não derrame somente isso. Derrame também no altar do Senhor. Entregue também no altar do Senhor. Aquilo que você sabe, você conhece, o seu potencial, os seus dons, seu talento, você sabe, eu estou falando com você, que você, aleluia, você sabe, mas você, por algum motivo, você decidiu, você, por seu livre-arbítrio, não sei se você foi ferido, não sei se você foi frustrado, porque eu posso dizer para você, eu estou falando para você algo que o Senhor ministrou ao meu coração, em que na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude, digamos assim, eu fui um baú, digamos assim, para guardar frases de desprestígio, desconsideração. Você não, isso não é para você. Não, isso você não serve. Não, isso aí é muito difícil. Você não tem dom para isso não.
Não, isso eu ouvi até isso é para o filho do fulano. Para você não. Você não vai. Você não consegue. Eu me tornei um baú. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um baú. Um baú mesmo. Aquela tampa de madeira bem pesada, que as pessoas dos filmes abrem. Eu me tornei um baú, onde ficou guardado durante anos frases para derrotar, para diminuir, para tirar. Quando eu eventualmente sonhava em algo, dava um lampejo de realizar algo, vinha uma frase, ou várias frases. Você não vai, para você não dá. Porém, eu não conhecia o Senhor. Estou prosseguindo em conhecê-lo todos os dias. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele aos poucos foi me libertando disso. E depois eu pego o papel que caiu aqui. E depois que eu conheci o Senhor, eu venho dia a dia, mês a mês, ano a ano, me libertando de tudo aquilo de negativo, de contrário, foi lançado sobre a minha vida. E você, de repente, você está me assistindo agora, neste momento, sua mãe, seu pai, seu irmão é fatal para falar isso. Primo, amigo, porque as pessoas que nos ferem são as que estão mais próximas. Quem está longe de você não tem uma capacidade grande de te frustrar e de ferir você. Mas quem está perto são as pessoas. O Senhor Jesus falou: aquele que come comigo o bocado aqui, ombro a ombro, esse vai me trair. Não fique triste, porque tem alguém que está muito próximo de você, e ele tem o poder de te levantar. Ele tem o poder e a vontade e o desejo de transformar o seu potencial em algo que vai alegrar você, algo que vai alegrar as pessoas ao seu redor. Você vai ser frutífero, você vai produzir frutos de alegria, de realização. A sua vida profissional pode se multiplicar, pode florescer. A sua vida espiritual pode renascer agora, se você crer. Se você crer, tudo pode mudar a partir desse momento na sua vida. Se você, em humildade, declarar para o Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Aonde você está agora, curva a sua fronte, nesse momento. Faça uma oração comigo. Eu também vou orar, junto com você. Aonde você estiver. E depois, repasse esse vídeo. Multiplique esta palavra. E você que está ouvindo a palavra agora, ore comigo. Vamos entregar nas mãos do Senhor todo o nosso potencial. Tudo aquilo que nós sabemos que temos de talento, e até o que não sabemos, o que suspeitamos, ou o que alguém disse: olha, você tem potencial para tal coisa, você tem talento para tal coisa. Muitas pessoas devem ter dito para Absalão: olha, você é muito bonito, olha, você fala muito bem, você cavalga muito bem. E ele foi se ensoberbecendo de tal forma que ele achou que ele poderia tomar um lugar que não era dele. Então, nesse momento, nós vamos orar para que o Senhor prepare um lugar para você, um lugar de honra, um lugar de respeito, de amor e um lugar produtivo. Amado Deus, querido Pai, em o nome de Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, e eu creio que Tu és Deus e Senhor de todos os meus irmãos e irmãs que estão me assistindo agora. Pai, em o nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão assistindo agora, nós entregamos nosso potencial, nossos talentos, nossos dons, aquilo que nós já conhecemos, nós sabemos que temos, e aquilo que ainda está enterrado, está escondido, até mesmo de nós entregamos nas Tuas mãos, entregamos no Teu altar, neste momento. Senhor, receba, faça de acordo com a Tua vontade, faça o que o Senhor deseja, faça o que o Senhor quer. Senhor, eu me rendo a Ti. Nós nos rendemos a Ti.
Senhor, abençoa aquele que eventualmente está assistindo esta palavra, esta pregação, este sermão, e nesta semana recebeu uma palavra de desestímulo, uma palavra negativa, uma palavra de derrota. Você não pode, você não vai conseguir, isso não é para você, não vai. Senhor, Pai, que essa pessoa neste momento se entregue a Ti, e o Senhor transformará essa pessoa numa pessoa vencedora em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio de ter ministrado esta simples palavra ao Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, ao longo dos séculos e dos milênios, o Senhor tem livrado o Teu povo de toda peste, de toda maledicência, da seta que voa de dia. O Senhor tem livrado, o Senhor tem distinguido o Teu povo. Senhor, e eu sei que mais uma vez o Senhor fará. Nós, Senhor, faremos a nossa parte com prudência, buscando a Tua sabedoria e o Teu discernimento. Senhor, obrigado mais uma vez. Guarda o Teu povo esta semana, estes dias que virão. Dê discernimento, dê sabedoria, dê prudência ao Teu povo. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Senhor, abençoa o Teu povo. Guarda nossas crianças, nossos idosos, guarda nossas famílias. Senhor, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que limpa, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Em o nome de Jesus, e que o amor de Deus e a paz do Senhor Jesus e a consolação, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre você, onde você estiver. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Eu chamo agora o pastor Carlos Alberto, que ele ainda vai proferir uma palavra para todos que estão nos assistindo nesse momento. Amém? Por favor, pastor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu gostaria de convocar a cada um dos irmãos para que estivessem realmente se colocando diante de Deus em oração pela nossa pátria, por essa pandemia, porque Deus é poderoso para conter o avanço dessa doença. Deus é poderoso para dar sabedoria para aqueles que estão cuidando, né, para o serviço de saúde. Deus é poderoso para dar sabedoria para os nossos líderes, para tanto o presidente como os governadores, né, os prefeitos, e também para nosso povo, para que o nosso povo possa cooperar e possa realmente estar fazendo a sua parte. Não adianta a gente... Hoje, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo bombardeados por todo tipo de informação. E informações que são totalmente contraditórias às vezes. As pessoas acham que um valoriza uma determinada coisa, o outro valoriza outra, o outro mistura política no meio de tudo. Irmãos, nós estamos diante de um problema sério. E nós, como crentes, nós precisamos orar e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Então, nós não estamos nos reunindo aqui enquanto igreja, mas é necessário que nós estejamos vigilantes, bem atentos e buscando ao Senhor, aproveitando esse tempo para orar, para clamar ao Senhor, para que o Senhor venha operar de uma forma especial. Nós temos que lutar contra potestades do mal nos lugares celestiais. Há coisas muito mais sérias acontecendo, mas através da oração, nós temos o poder de mudar a história. Então, irmão e irmã, não fique achando que, olha, não tem culto, então eu posso... Não, é hora de você buscar ao Senhor. Eu brinquei com algumas pessoas, nós não sabemos o que vai acontecer, mas esse momento é como uma amostra grátis de coisas que estão por vir. E nós, como crentes, nós vamos ter que ter firmeza e exercitar a nossa fé e fazer valer a nossa fé. Por isso, irmão, não se deixe ficar achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Você tem um potencial, como disse o pastor Arlindo hoje, você tem um potencial, você conhece a palavra, você conhece o poder de Deus e você sabe o poder que a oração tem.
Então ore, interceda, busque ao Senhor e procure ouvir a voz de Deus. Não deixe que tantas vozes deixem você atrapalhado, mas confia que o Senhor está contigo e o Senhor vai cuidar do seu povo. E você é elemento importante para mudar a história. Através da tua oração, muita coisa pode ser transformada. Essa epidemia pode ser contida. Aquilo que aconteceu nos outros países pode não acontecer aqui, pela oração do povo de Deus. Então, irmão, creia, faça a tua parte. A Bíblia diz assim, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, da Igreja Unida de São João Clímaco, nós temos vários justos, várias pessoas que têm se colocado, são justificados pelo sangue de Jesus, né? Então, que você se coloque diante de Deus e interceda em todo o tempo, e com certeza nós vamos ter a vitória. E o quanto antes nós possamos estar aqui reunidos, nós vamos estar aparentemente longe uns dos outros, mas procure estar orando, procure estar se relacionando, procure estar em contato com as mídias sociais, né? Para que você possa estar sabendo aquilo que está acontecendo, e com certeza esse momento vai ser um momento também que Deus vai usar, como todas as outras coisas. A Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Talvez, depois disso, muita gente vai dar muito mais valor de vir aqui na igreja, de estar louvando ao Senhor, livre de algumas ameaças, livre da ameaça da doença e de tantas coisas. Então, irmão, é hora de buscar ao Senhor. Jesus está voltando. Não sei se é agora, né? Imediatamente, mas você tem que se preparar, você tem que buscar e você tem que fazer valer a sua fé. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que nós tenhamos uma semana de bênção e que o Senhor possa acalmar o nosso coração, trazer paz, trazer calma, trazer discernimento, sabedoria espiritual, para que nós possamos lidar com as várias informações, com as várias coisas que estiverem sendo veiculadas pela mídia, e nós possamos ter discernimento para entender o que é que Deus está fazendo e o que nós como cristãos devemos fazer. Use o seu potencial para louvar, para adorar, para buscar e para interceder, porque com certeza, através da nossa intercessão, nós vamos mudar o nosso país. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana.